Boa noite, pessoal. A paz de Cristo. Esta é a Igreja Rema Apostólica. Nós estamos na sua página e hoje é dia de Escola de Discípulos. Quarta-feira, 28 de maio de 2025. Escola de Discípulos. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para todos nós. A Igreja Rema Apostólica fica em Cubatão, a nossa sede, na Avenida Matiçotes, 814. É aquela avenida que corta os bairros 31 de Março e Vila Nova. Fica bem no meio, bem no centro. Uma avenida bem movimentada e nós estamos ali já há alguns anos. Na avenida nós estamos praticamente desde 2004, né? Há 21 anos. Mas no local atual nós estamos ali mais ou menos uns 3 anos, por aí. 3 anos, mais ou menos 3 anos. E Deus tem uma bênção especial para todos nós. Boa noite, Beth. A Beth está aí, Renata. Boa noite, Beth, a paz de Cristo. Boa noite, Ana Magalhães. A paz de Cristo. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui, hoje é dia de Eclesiastes, capítulo 7. Hoje nós vamos iniciar o livro de Eclesiastes, né? Então tá aí, eu estou vendo aqui a fotinha da Magali. Boa noite para Magali, boa noite na paz de Jesus, que Cristo abençoe. Amém aí a Magali. Magali, mulher de São Vicente. Patrícia Araújo, a mulher dividida entre Santos e Praia Grande. Boa noite, Patrícia. Beth está te dando a paz do Senhor, Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Que Deus abençoe. A Renata hoje está meio fraquinha. Não estou nem que eu estou digitando aqui. Estou sentindo falta do meu amigo Adelso. Cadê meu amigo Adelso? Meu amigo Adelso não está aqui. Eu não pude caminhar com ele esses dias agora, né? Mas fiquei aqui nos exercícios dentro de casa mesmo. Não pude caminhar, mas se tudo der certo, se amanhã a chuva não vir, nós vamos tentar caminhar amanhã. Fazer nossa caminhada. Né, pastora Renata? Se Deus quiser. Já deu boa noite para tu, pastora Renata? Já dei aqui, não estou vendo aqui. Meu amigo Zana! Zana! O Zana gosta de um churrasco, viu, pastor Renata? Tá ok? Zana gosta de um churrasco. Ah, É isso aí, Zana. Sempre do churrasquinho. Olha o Adelcio aí. Boa noite, Adelcio. Oh, meu Deus. Não pudemos caminhar esses dias aí, mas se Deus quiser, amanhã eu vou. Se não chover, a gente vai. Eu chamar você para nós voltar a fazer nossa caminhada. Pelo menos quinta e sexta, vamos ver se a gente consegue caminhar. Se o tempo deixar, né? Eu precisei ficar aqui, fazendo exercício aqui. Não pude sair, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. O importante é se movimentar, né? Eclesiastes 7. Pessoal, nós vamos começar hoje Eclesiastes 7. E o capítulo 7 tem como tema o seguinte: conselhos para uma vida melhor. Conselhos para uma vida melhor. Amém? é 7:1, pastor? 7, nós vamos ler do 1 até o 4. Eu pediria à pastora Renata depois, se tiver oportunidade, de me pegar um copo com água. Já pego só um pouquinho. Qual Tá é bom. o tema, pastor? Conselhos para uma vida melhor. É o tema do capítulo 7. Hoje, nós vamos ler a introdução, que é pequena, e depois nós vamos entrar no primeiro tópico. O primeiro tópico é esse, ó. Aprenda a fazer as escolhas certas. Aprenda a fazer as escolhas certas. Que vai do versículo 1 até o versículo 4. Boa noite, irmã Ângela Fátima. Está com um pouco de gripe, já está medicada. Nós vamos orar. Hoje nós vamos orar por cura,
orar por desemprego. Se tiver algum desempregado aí, amém? Aciona o zap e coloca aí que nós vamos orar pelo desempregado. Amém? Jesus tem que abrir a porta de emprego para o desempregado. Vamos lá. Peter Góes. A paz, Peter. Vamos estar orando aqui, Peter, por você. Amém? Para Deus te dar paz, te dar tranquilidade. Amém? Te dar direção. Nós vamos orar pela tua vida, Peter. Vamos lá. Eclesiastes 7, do versículo 1 ao versículo 4, na linguagem de hoje, diz assim, ó. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Então tá aí. Esses 4 primeiros versículos aqui vai mexer com as nossas emoções. Amém? Vai mexer com as nossas emoções. Não é fácil, não. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte, que é a introdução. A introdução. Lembrando os irmãos a maneira que a gente trabalha aqui. A gente tem um comentário bíblico, né? Bastante informação boa, amém? Informação teológica, técnica, e a gente faz um trabalho de facilitação. A gente faz aqui um comentário em cima do comentário, né? Então a gente esmiuça, procura fazer de um jeito que você possa, amém, entender um pouco mais, né? Então, a informação já é uma baita de uma lição. O que eu passo aqui de informação para vocês, do que está escrito aqui, já é uma baita de uma lição. O que eu aprendo lendo com vocês, amém? E eu acho que nós já estamos no 5º livro, que nós estamos fechando aí. Né? Acho que é o 5º livro, já estudamos 1 Timóteo, 2 Timóteo, já estudamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, estudamos um monte de livro aí, amém? Né? Se você for ver lá, as lives no YouTube lá, o tanto de vídeo que eu tenho lá, amém, é o tanto de livro que nós já lemos já, né? Tá? Então, são bastante livros, e eu estou aprendendo, olha, irmão, nunca aprendi tanto na minha vida, amém? Mas vamos lá, aleluia. Nunca fui tão perseverante em livros de comentário bíblico. Às vezes a gente lê só para pegar uma informação, a maioria dos livros que nós temos é mais para pegar informação. Eu comprava e deixava ali na estante para, quando precisava de uma informação, eu buscava. Mas hoje não, hoje eu estou lendo com vocês. Então já é uma baita de uma lição, só de ler aqui com vocês o comentário é uma baita de uma lição. E a gente ainda esmiuça, o negócio fica muito tremendo. Pessoal, tem o primeiro tópico aqui, que é aprenda a fazer as escolhas certas. Mas antes de nós entrarmos no tópico, porque o tópico vai nos levar a 4 pontos. Acredito que é 4 pontos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer os 4 pontos. Então vamos lá. Introdução. Boa noite, Rosa. Já dei boa noite para o Peter, já dei boa noite para a Angela Fátima. Não sei se entrou mais alguém. Pois é, o pastor me diz aí. No final do capítulo 6, Salomão se perguntou como podemos viver bem durante os poucos dias na terra. E ele responde a essa pergunta no capítulo 7, fazendo uma série de comparações do tipo, melhor do que. Amém? Você vai ver muito essa expressão, melhor do que. Ele vai fazer as comparações. Tá?
Isso é melhor do que. Isso é melhor do que. Então vocês prestem atenção nas comparações. Assim o pregador está nos ensinando como usar o discernimento ao escolher o modo como vivemos. Amém? Amém? Onde você tem colocado as tuas preferências. O que o teu coração tem escolhido de preferências na tua vida. Em matéria de andar, em matéria de, amém, de estar, né? Onde você está, onde você vai andar e assim por diante. Então, quais são as suas preferências? Perguntando e respondendo, né? Vamos lá. Primeiro tópico. Aprenda a fazer as escolhas certas. Versículo 1 ao 4. Nós já lemos o versículo 1 ao 4. Destacamos aqui 4 conselhos de Salomão. Então são 4 pontos. Em primeiro lugar, que é o primeiro conselho, o seu nome é o maior patrimônio. O seu nome é o maior patrimônio. O meu pai sempre dizia isso. Se tem algo que eu quero que você preserve, é o meu nome. Amém? Não suje o meu nome, não deixe esclarecer do meu nome, porque a única coisa, o único patrimônio bom que eu vou deixar para vocês é o meu nome. Né? Meu pai dizia isso para a gente. Meu pai colocava isso para nós. Né? Então, realmente, o seu nome é o seu maior patrimônio. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. É a parte A do versículo 1. Não, tem melhor fechar essa porta. Em Israel, um nome não era mera etiqueta, mas algo que procurava expressar a natureza intrínseca. O versículo 1 começa com um jogo de palavras no hebraico. Shem, nome, é melhor do que shemen, unguento. Amém? Então o nome era melhor do que o óleo, do que o azeite, do que o unguento. Shem, nome, é melhor do que shemen, unguento. As palavras em hebraico. Né? Se você quer ter uma vida útil, viva de tal forma que construa uma boa reputação. E aqui tem o meu primeiro destaque. Né? Se você quer ter uma vida útil, viva de tal forma que construa uma boa reputação. Na verdade, nós estamos construindo uma vida. Nós estamos construindo uma vida. E se você construir a tua vida dentro do alicerce que Jesus deixou, você pode ter certeza que você vai deixar um bom nome. Amém? Aleluia. Porque Jesus vai segurar o teu nome, porque você leva o nome dele. Então, se você tem procurado levar uma vida dentro da estrutura que Jesus deixou, os fundamentos que Jesus deixou, não tenha dúvida que você, amém, vai transferir para os teus filhos um bom nome. E eles vão carregar esse bom nome da maneira que você tem deixado para eles. Muitas vezes no Oriente, os homens usavam perfume para se tornarem socialmente mais aceitos. Amém? Pessoal, com todo respeito, né? Quem é que gosta de andar com uma pessoa com odor ruim, né? Com odor não muito bom? Não é uma coisa fácil, né? Difícil, vai pegar o ônibus, aquele povo, aquele odor e tal. Alguns até legitimamente, porque vem do trabalho, às vezes está vencido, desodorante, né? E a gente precisa tolerar, mas não é uma coisa boa, né? Ficar perto de uma pessoa mal cheirosa, a mim não é algo muito agradável. Mas quando você fica perto de uma pessoa, bem perfumada, como é gostoso, né? A pessoa ela transmite, né, algo bom, né? Algo bom, porque ela está perfumada, está cheirosa e assim por diante, né? Então, no Oriente era mais ou menos esse pensamento. Muitas vezes no Oriente os homens usavam perfume para se tornarem socialmente mais aceitos. Mas para a aceitabilidade, o bom nome é melhor do que o unguento. Amém? Aleluia. Não adianta ter o perfume se tu tem um bom nome também, né?
Você não vai ter crédito apenas se perfumando. Você tem que ter caráter, tem que ter comportamento, tem que ter um bom nome, né? Então, às vezes o perfume não vai ajudar nessa hora, né? Na hora do crédito, na hora de ter crédito, na hora de passar uma boa imagem, né? Então, é como tirar uma foto. O perfume não vai aparecer na foto. A meio que vai aparecer na foto é a tua imagem. Né? A tua imagem é aquela tua realidade ali daquela foto. A foto expressa uma imagem, mas não expressa o cheiro. Então a boa imagem, amém, não depende do cheiro. O bom nome não depende do cheiro, não depende do unguento. O bom nome é melhor do que o unguento. Amém? O bom nome é melhor do que um perfume caro. Adianta você, amém, pegar um perfume parisiense aí, né, e encher você de perfume, mas está com o nome sujo. Amém? Você não tem um caráter que é muito agradável. Né? Você não é uma pessoa muito confiável. Então, o perfume não vai ajudar nessa hora. Né? Nessa hora, o bom nome é melhor do que um perfume caro. Philip Ryken corrobora dizendo: óleos perfumados e outras fragrâncias eram bens valiosos. Manter o nome cuja integridade as pessoas admiram é ainda mais valioso. O perfume do bom caráter é a melhor fragrância. O perfume do bom caráter é a melhor fragrância. Né? Amém? Como é bom você andar perto de alguém que tem caráter. Alguém confiável. Você quer perto de você uma pessoa dessa. Né? Não é verdade? Mas ter um nome cuja integridade as pessoas admiram é ainda mais valioso. O perfume do bom caráter é a melhor fragrância. Estou repetindo. Walter Kaiser Jr. lança luz sobre o assunto quando escreve: isso pode bem se referir à prática dos tempos bíblicos de ungir um corpo morto com especiarias e perfumes para tornar o cadáver mais apresentável. Entretanto, a réplica de Salomão é no sentido de que é mais preferível ter uma boa reputação, um nome, do que ter um corpo perfumado no leito de morte. Amém? Tu lasca lá o perfume no defunto, mas o defunto é um mau caráter. O defunto deixou um péssimo testemunho, um péssimo exemplo de vida. Foi um péssimo pai, um péssimo filho, né? Foi um péssimo funcionário, né? Não deixou um legado bom, deixou um legado ruim. Então ele está perfumado, mas o que se... Amém? No velório, o que você fala dele é só coisa ruim, né? E às vezes, para não falar coisa ruim, todo mundo fica calado, né? Porque ninguém gosta de falar mal de defunto. Mas às vezes você olha para o defunto e você sabe, amém, o péssimo legado que ele está deixando. E às vezes você evita até comentar porque não tem o que falar de bom daquele defunto. Amém? E ele está cheirando bem, botaram um monte de perfume nele ali. Não é verdade? É mais preferível ter uma boa reputação, um bom nome, do que um corpo perfumado no leito de morte. Amém? Então tá aí o primeiro ponto. Primeiro ponto, o seu nome é o seu maior patrimônio. Cuida bem do seu nome. Amém? Zela pelo nome que você tem. Talvez teu pai, tua mãe tenha deixado para você, amém, essa preciosidade que foi o nome deles. Então preza, né? Passa por onde o teu nome ser amém, algo bem cheiroso, né? Aleluia. Você tem uma boa reputação. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, a parte B do versículo 7. Tá? E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. O dia da morte não é uma tragédia. É o segundo ponto. O dia da morte não é uma tragédia. Não é porque morreu
que ali virou uma tragédia, não. Amém? Como é bom quando a morte transmite uma perda irreparável, uma grande perda, né? Vou sentir muita falta dessa pessoa. É bom você poder escutar isso no velório de pessoas que estão ali, né? Que vão ser sepultadas e que estão deixando referência boa, estão deixando um bom legado para os filhos, para a família, uma pessoa honesta, justa. Vale a pena, né? Amém. Falar desse morto vale a pena. Até o pastor ou o padre, quando vai fazer lá o culto fúnebre, tem coisas boas para falar do defunto. E quando o pastor ou o padre não tem coisa boa para falar, amém? Né? Fazer uma homenagem para o defunto, não consegue, porque não tem coisa boa para falar. É ou não é? Aí ele tem que mirar nos vivos, né? Não dá para mirar no morto, tem que mirar nos vivos, né? Amém? Tem que dar uma palavra de conforto para os vivos e assim por diante. Às vezes o pastor ou o padre quer fazer uma homenagem para aquela pessoa que está partida, que já partiu, né? Apenas está o corpo dela ali, amém? Trazer uma lembrança, não é verdade? E não tem lembrança boa para falar. É ruim, né? Não é ruim? É muito ruim, né? Tá certo? Vamos lá. O dia da morte não é uma tragédia. Amém? Para quem entende a morte, para quem entende para onde vai, quem sabe para onde vai, a morte não é uma tragédia. A morte é uma bênção. Amém? A morte é uma bênção. Quer falar alguma coisa, pastor Renato? Não, pode continuar. Nossa geração evita pensar sobre a morte. Trata-se de uma fuga da realidade. Mas a morte é uma realidade inevitável. Como as pessoas não gostam, né, desse assunto morte. Né? A gente vai ficando velho, irmão. Tá? Esse assunto vai ficando muito vivo na nossa cabeça. Porque a gente começa a perceber, amém? Eu que cheguei aos 60 anos, que pessoas da minha idade, até menos do que eu, assim, até 55, 54 anos, amém? Já estão começando a morrer em volta da gente. Tá? E não adianta a gente querer disfarçar, fingir, amém? Que a morte não está rodeando. Está rodeando sim. Está rodeando. Talvez não é o tempo, mas aquela rodia, ela rodia. Né? Rodia é um amigo que a gente sabe que morreu, é um parente. Né? E a gente vai percebendo que o nosso tempo está se encurtando. Amém? Uma coisa é quando tinha 30, quando tinha 20, né? Aí eu mirava para os 80, eu falei, quando tinha 20 eu mirava para os 80 e dizia, falta 60 anos para mim. Quando tinha 30 eu falava, falta 50. Quando tinha 40, agora falta 40. Né? 50, agora falta 30. 60, agora falta 20. Para os 80, 20. Amém? Né? Se eu viver mais de 80, glória a Deus. Né? Se eu tiver uma vida saudável e eu viver mais de 80, glória a Deus. Né? Mas a gente estipula uma meta, a gente quer chegar pelo menos até 80. Acho que até 80 dá para ter uma vida mais ou menos saudável, né? Amém? Tá? Porque a pior coisa que tem é você ficar jogado numa cama, sem mente, né? Você está lá vegetando, você não fala nada, não sabe nem o que está acontecendo. Isso é ruim, eu não quero isso para minha vida. Sinceramente não quero não. Amém? Ter só meu corpo lá, com vida só, e eu ser um vegetal? Não, isso eu não quero para minha vida. Né? Então eu acho que até 80 dá para mim viver de uma maneira saudável. Acredito. Amém? Tá? Mas poderoso é Deus para, se Ele achar que eu mereço, eu possa viver com longevidade aí até os 90 e poucos anos. Amém? De uma maneira saudável, pelo menos com a cabeça boa. Né? Então tá aí. O dia da morte é um dia que não é um dia muito feliz. Amém? Para quem fica. Mas para quem vai e tem convicção para onde vai, é o melhor dia da vida dele. Né? O melhor dia da vida dele. Quem não pensa na morte, ele está vivendo uma fuga. Uma fuga. Ele quer fugir do assunto. Né? Ele não gosta muito desse assunto. É uma fuga da realidade. Mas a morte é uma coisa que tem que ser conversada. Né? E administrada, essa que é a verdade. A gente tem que administrar, porque a gente vai deixar pessoas aí.
A gente vai deixar pessoas que dependem da gente. Amém? Aí eu não vou pensar na morte, não. Depois os meus herdeiros que se virem aí. Não, é hora de pensar. Quando você estiver aí já um pouco mais velho, pensa um pouquinho mais. Amém? Deixar uma coisa mais organizada para os teus filhos, né? E se eles fizerem também por onde merecer, né? Alguns não merecem, não. Mas é bom pensar, é bom já se estruturar, né? Deixar as coisas encaminhadas. É bom. Vamos lá. Mas a morte é uma realidade inevitável. Não tem como você evitar. É uma realidade inevitável. Uma hora ela vai acontecer. Tá certo? Vamos lá. Aqueles que mais amaram a vida e mais sabiamente a viveram foram aqueles que mais refletiram sobre a morte. Amém? Você vê aqui. Quem ama a vida de verdade faz uma reflexão sobre a morte e se prepara para ela. Amém? E se prepara para ela. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Amém? Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Aquele velho ditado. Não é como começa, é como termina. Amém? Às vezes começa bem e termina mal. Né? Então, não é como começa, é como termina. É como termina que vai dizer quem é você de verdade. Tá? Walter Kaiser Jr. diz que o dia da morte de um homem tem uma influência duradoura, pois depois disso sua vida pode ser apresentada como exemplo, se assim o seu nome mereceu. Amém? É verdade. Se você deixar um bom legado, depois da morte você vai ser lembrado. Né? Vai ser lembrado. Pode até não ser lembrado eternamente, mas vai ser lembrado por um bom tempo. Tá? O ruim é quando a pessoa morre, não deixou legado nenhum, e já em uma semana ninguém mais lembra dela. Já caiu no esquecimento. Por quê? Porque não deixou legado nenhum. Só deixou coisa ruim. Quem é que vai querer lembrar de gente ruim depois da morte? Ninguém, né? Philip Ryken, citando Thomas Boston, escreve: no dia de seu nascimento, você nasce para morrer. No dia de sua morte, você morre para viver. O cristão sabe disso. O cristão sabe que o dia que ele nasceu para morrer. E o dia que ele morrer, ele vai morrer para viver. Amém? Porque ele passou para a eternidade, para viver eternamente com o Senhor. Quem vive com o Senhor, vive a vida eterna. Tem a vida eterna. Amém? Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Renato separar alguns versículos. Se tiver caneta aí, tu anota aí. Que são vários versículos. A morte do cristão não é uma tragédia, mas uma bem-aventurança. Separa aí Apocalipse 14, 13. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 23. E 2 Coríntios 5, 8. Então vamos lá. Apocalipse 14, 13. 14, 13? Isso. Apocalipse 14, 13. Lê aí. 14, 13. Aqui. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado do seu serviço. Nossa, que lição aqui, né? Que lição. Então ouvi uma voz do céu, quer dizer, é uma lei divina, veio do céu. Escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora
morrem no serviço do Senhor. São pessoas ativas na obra de Deus. Irmão, Deus não chamou você para ser lustrador de banco. Deus chamou você para o serviço. Eu estou ensinando aos domingos, amém, sobre esse assunto. Você é um dom dado à igreja. Você tem uma capacidade dada por Deus para o serviço da igreja, para o serviço do corpo. O que você tem feito com essa capacidade que Deus te deu? O que você tem feito com esse dom? Amém? Tem gente que não faz nada para Jesus. Não quer fazer dentro da igreja? Amém, glória a Deus. Mas faça do lado de fora. Faça do lado do teu dia a dia. Seja um dom, amém, para a sociedade. Seja um dom para a tua família. Amém? Deus capacitou você com esse dom para que você seja bênção para as pessoas. Amém? Mas você não quer servir a Deus da maneira que Deus quer que você o sirva. Né? Então, feliz as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Quando a morte chegar à tua vida, Deus quer pegar você trabalhando, fazendo a obra, servindo a Ele. Diz mais aqui, ó. Sim, isso é verdade. Ele afirma aqui mais. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Não é qualquer um que está falando, não. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Elas descansarão do seu duro trabalho. Amém? Do seu duro trabalho. Servir a Deus não é uma coisa fácil. Fazer a obra de Deus não é uma coisa fácil. Deus sabe. Mas Deus se alegra. Amém? Quando nós deixamos um legado de trabalho para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Amém? Então, faça por onde? Use o dom que Deus te deu. Né? Eu comecei a falar sobre os dons que Deus tem dado para os seus filhos. Eu comecei falando aqueles que têm a facilidade de ministrar a palavra de Deus. Amém? Então, se você tem essa facilidade, então você vai ser a pessoa que vai ser, amém? Você vai ter revelação, você vai ministrar por meio da revelação, você vai ser uma pessoa que vai levantar a estima, levantar as pessoas por meio da exortação, e você vai ser uma pessoa que vai ter uma palavra de consolo, amém? Você vai consolar corações feridos, machucados, amém? Pessoas que perderam entes queridos, como é o caso aqui do que nós estamos falando, né? Você vai lá com uma palavra de consolo. Quem tem o ministério da palavra tem que ser usado dentro do ministério da palavra. É um serviço que Deus te deu. Elas descansarão do seu duro trabalho. Amém? Agora aqui tem um segredo, né? Um segredo. Ó. Porque levarão consigo o resultado dos seus trabalhos. Amém? O que você vai levar contigo para a eternidade? Esse monte de imóveis que você está conquistando aí não vai levar, não. Amém? Esse dinheiro que você guarda no banco, tu não vai levar. Amém? Tá? Então, tudo que você conquista aqui na terra, que você está acumulando, tu não vai levar nada. Amém? Agora, o que você vai levar para o céu? Levarão consigo o resultado do seu serviço. Tá? Uma das coisas que você vai levar com você para a eternidade, aí sim, é a tua generosidade. Amém? Porque tudo que você ganha, você pensa na tua família. Você é generoso com a tua família. Você é generoso com teus entes queridos. Você é generoso com a obra de Deus. Você é generoso com as pessoas necessitadas. Amém? Os teus atos de generosidade, amém, estão sendo acumulados lá no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome. Você está fazendo um verdadeiro depósito quando você age com generosidade. Amém? Então, porque levarão consigo o resultado do seu serviço. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você encaminhou para a salvação? Você não precisa ser pregador. Amém? É só você pedir para Deus a oportunidade de levar a pessoa para Cristo. Isso. Quantos convites que você tem feito para as pessoas irem para a igreja com você e lá elas ouvirem a palavra e se converterem? Então, é o seu trabalho. Amém?
tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa que você tem que fazer. Às vezes a pessoa acha que trabalhar é só cantar dentro da igreja e dançar. Amém? Aí todo mundo que vem para a igreja quer se enfiar no grupo de louvor e no grupo de dança. Meu irmão, tem muita coisa que você pode fazer com o seu comportamento, com a sua vida. Amém? São os resultados do seu serviço. Qual é o resultado de dançar na igreja? Me explica para mim, pastor Renato. Qual é o resultado? Pessoal, dança na igreja, e aí? Qual é o resultado? Eu vejo que não tem resultado nenhum. É só vaidade e exibimento. Amém. Se a pessoa gosta de dançar, tudo bem, vai querer dançar na igreja. Amém, mas dizer que vai levar resultado por meio da dança para o céu não vai. Amém? Isso aí vai ficar aí. Isso aí vai ficar aí. Isso aí fica aí. Não vai salvar ninguém. Amém? Tá. E a Bíblia não fala que dança é ministério. Isso aí não é ministério. É. Não é mesmo. O teu louvor até alcança corações, porque o louvor é a palavra, né? Então, por meio do louvor, você pode levar pessoas a Cristo. Mas dança? Né? Jamais. Mas dança não, desculpa. Amém? Eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu sei que tem pessoas que gostam de dançar na igreja, né? Tá? Mas tem pessoas que acham que, amém, se converteu, tem que se enfiar na dança. Se converteu, tem que se enfiar na música. Meu irmão, amém? Ninguém quer se enfiar no evangelismo, no ganhar almas, no grupo de oração. Amém? Eu vejo aí a missionária de Leusa se esforçando um sábado por mês. Ela me fala, pastor, às vezes só vem eu e minha irmã. Amém? O povo não vem para oração. Né? Eu faço uma vez por mês, né? Ela faz um sábado, pula outro sábado, no outro sábado eu vou lá e faço também, amém, o grupo de oração. E é a meia dúzia que vai lá. A meia dúzia. Né? Amém? Não é porque eu sou pastor que eu estou atraindo mais do que a missionária, é a mesma coisa, viu, missionário? Você vê lá, amém? É um grupo pequeno. O povo não se enfia em oração. Agora, chama para o grupo de louvor. Chama para dançar na igreja. Amém? Chama para o lanchinho. Vai todo mundo. Amém? Vai todo mundo, né? Então, amém. Esse versículo aqui falou muito comigo. Porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. O que você vai levar para a eternidade? Já parou para pensar nisso? A coisa é séria, né, pastor? É verdade. Vamos para os dois versículos de Filipenses? O 1 e o... Filipenses 1. Filipenses quanto? 1. 21 e 23. Peraí. Achei aqui, pastor. Filipenses, né? Isso. 21 e 23. Peraí. Filipenses 1, 23? Filipenses 1, 21 e 23. Lê o 21, 22 e 23. 21 e 23? Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Se eu tiver que escolher alguma coisa, amém, eu escolheria morrer, diz o apóstolo Paulo. Né? E o 24 é um complemento, tá, pastora? Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. No momento, o que eu percebo e sinto, diz o apóstolo Paulo, eu serei muito mais necessário aqui com vocês. Amém? Então, no momento, o preferível, continuar a viver, para que eu continue servindo vocês. Que coisa, hein, pessoal? Aleluia. No 21 ele começa, pois para mim viver é Cristo. Se eu tiver que viver, amém, eu quero viver Cristo. Eu quero que a vida de Cristo continue vivendo por meio da minha vida. Eu quero que os atos, as atitudes da minha vida, amém, da vida que eu estou vivendo, reflitam Cristo. Amém? Falem para a sociedade que Cristo está em mim. Tá? Agora, se eu morrer, é lucro. Porque eu vou embora e vou gozar a eternidade. Mas se eu continuar vivendo,
se é isso que Deus tem para mim, é o que o apóstolo Paulo está falando, poderia ainda fazer algum trabalho útil. Amém? Quer dizer, ele era dedicado ao trabalho, à obra de Deus. Né? Aí eu chamo a tua atenção, né? Você é uma pessoa dedicada à obra de Deus? Você realmente se dedica à obra de Deus? Ou você é uma pessoa relaxada? Amém? Uma pessoa que não leva a sério a obra de Deus. Então eu não sei o que devo escolher. Paulo tinha essa dúvida, né? Estou cercado pelos dois lados. Viver, amém? Viver a vida de Cristo aqui, continuar ela, ou deixar essa vida e ir embora com Cristo, porque isso é bem melhor, né? Segundo o apóstolo. Amém? É isso aí, pessoal. Eu acho isso aqui interessante, ó. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Então, a gente estipula aí uma meta de vida. Eu falei até aos 80. Então, eu tenho mais 20 anos de vida. Nesses 20 anos, o que Deus espera de mim? Amém? Todo empenho, todo esforço, tá? Para continuar a viver a vida de Cristo e servir a igreja. Amém? É isso que Deus espera de mim. Né? Então, quando tiver força, a gente vai fazendo a obra de Deus. Né? Eu lembro que eu tive pastores que tinham 90 anos, eles continuavam na ativa. Amém? Em reuniões de obreiro, reuniões grandes de obreiro, e o pastor estava lá com seus 90, 91 anos. Amém? Fazendo a obra certa, a obra de Deus. E o 25, pastora? 25? Do Filipenses 1. Tu achou aí? Amém. Vou ler aqui, ó. Olha que lição, olha que lição, o versículo 25 nos complementa, ó. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês. Com qual propósito? Qual o propósito que Paulo tinha de ficar junto com eles? A certeza que ele tinha de continuar vivendo, amém? Mas não uma vida sem propósito, uma vida com propósito. Com qual propósito Paulo iria continuar vivendo? Amém? Para ajudá-los a progredirem. Amém? Para ajudá-los a terem a alegria que vem da fé. É essa alegria que nos move. Amém? A alegria que vem da fé é a alegria que nos move. É a alegria que nos faz avançar. Em meio aos bombardeios, em meio às pressões que o mundo coloca sobre nós, amém? Aleluia. Com a ajuda de Paulo, amém? Eles teriam a alegria que vem da fé. Por quê? Porque Paulo estaria ali ensinando eles as questões da fé, a revelação da fé. Amém? Estaria ali pregando, ensinando, motivando eles, tá? Fazendo eles progredirem e terem uma alegria, amém? Que iriam fazer eles avançar. Quem tem essa alegria que vem da fé, progride, avança, amém? Por isso que é importante um pastor, amém? Não despreza o pastor, não despreza o obreiro que prega a palavra na igreja, amém? Né? Honre o teu pastor, honre o obreiro que está sempre trazendo a palavra para você, de motivação, de incentivo, para você não desistir, para você não desanimar. Amém? Aleluia. E o último versículo é o 2 Coríntios 5,8, pastor. 2 Coríntios 5,8. Eu estou aqui eu quero pegar nessa linguagem aqui de hoje. 2 Coríntios 5,8. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Amém. Aleluia. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Amém. A vida que eu estou aqui, eu estou animado, feliz, estou alegre, estou bem. Amém. Mas eu estou tão animado, tão alegre, tão feliz, que eu acho que se eu deixar esse corpo, amém, para ir viver com o Senhor é muito melhor.
deve ser muito maior, deve ser multiplicado várias vezes a minha quantidade de alegria que eu estou sentindo aqui agora, amém? Aleluia, de ânimo que eu estou sentindo aqui agora, né? Essa motivação, esse ânimo, essa alegria deve ser multiplicada, amém? Fora desse corpo e morando com o Senhor. Se eu estou sentindo essa animação toda, essa alegria toda aqui nessa vida, eu fico imaginando depois que eu morrer, depois que eu partir, amém? Que alegria me espera na eternidade. Que ânimo me espera na alegria, na eternidade. Amém? Paulo, era nisso que ele acreditava. A vida era muito melhor fora desse corpo. Amém? Junto com o Senhor. Era essa a esperança dele. Era essa a convicção e a certeza que ele tinha. Amém? Então tá aí os 2 pontos que nós vemos hoje. A semana que vem a gente lê o 3º e o 4º ponto. Tá certo? Então o primeiro ponto é: o seu nome é o seu maior patrimônio. O segundo ponto é: o dia da morte não é uma tragédia. Não enxerga a morte como uma coisa ruim, se você é cristão. Amém? Se você é crente de verdade, crê na Bíblia, o dia da morte será o dia mais feliz da sua vida. É verdade. Amém? Para você que vai, será o dia mais feliz. Para os que ficaram, amém? Vai ser um dia de perda. E se você for uma pessoa, amém, que deixou um bom legado, a perda é maior, né? Foi embora uma pessoa que deixou aqui um legado, mas, amém, que não vai estar mais com a gente aqui. Para ser esse exemplo de pessoa que ele foi. Irmãos, é verdade. Então que Deus possa falar ao seu coração. Deus possa falar ao seu coração. Então, quarta-feira que vem estamos de volta, tratando ainda do mesmo tópico e encerrando os 2 pontos que faltam. Que Jesus possa falar melhor ao coração de todos vocês. E eu pediria à pastora Renata para, amém, orar para encerrar esse momento. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse ensinamento, que nós possamos, Senhor Jesus, guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor, e que possamos também colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Continua abençoando cada irmão, fortalecendo a vida de cada um, Senhor, que participou desta live, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, a live, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo. Abençoa também a vida do pastor Valmir, Senhor, cada família, cada lar. Pai querido, continua nos guardando e nos prepara, Senhor, para o dia do arrebatamento ou para o dia também da morte, Senhor. Que nós possamos, Deus querido, ter certeza, Senhor, de salvação e de vida eterna. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou deixar esse versículo 9 aqui e o versículo 10, 2 Coríntios, porque tem gente que acha que, tem uma lição aí, tem uns teólogos que acham que o crente não vai passar pelo juízo, mas existe o tribunal de Cristo, que o crente vai ter que passar. Olha aqui, 5 de 2 Coríntios 9 e 10. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja lá vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Amém. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal. Deus não vai poupar o que você fez de mal. Isso vai ser esclarecido. Amém? Tá? Você vai ser salvo por misericórdia. Se na balança que Deus colocar lá das coisas boas e das coisas maus que você fez, amém? Você ficar em dívida, você vai ser salvo por misericórdia. Mas que vai ser apresentado o que você faz de bom e o que você faz de mal, isso vai ser. E vai ser colocado na balança. A balança pode pesar para um dos lados. Amém? Qual está mais pesado, né, pastor? Qual está mais pesado? Se for para o bem, amém? Tu vai ser recompensado pelo bem que você fez. Se for para o mal, tu vai ser recompensado pelo mal que você faz. Então não espera ganhar galardão, ganhar coisas boas da parte de Deus, se a balança pesar para o lado de mal.
Amém? Tá? Mas já que você já está no tribunal de Cristo, tu já passou pela salvação, tu já está na eternidade. Mas que vai ser julgado, vai ser. Amém? Tu já está salvo, por pura misericórdia. Amém? Mas não vai receber recompensa nenhuma a não ser a maior de todos, que é a vida eterna. Amém? Dê graças a Deus que você ainda vai receber a vida eterna. Tá? Mas qualquer outra recompensa você não vai ter. Porque na balança, amém, não ficou muito bom para o teu lado. Não é interessante? Esse versículo aqui é muito interessante. Pai, eu quero interceder pelos desempregados agora. Sim. Pelas pessoas que estão desempregadas. Amém? Pessoas que precisam trabalhar. Pessoas que querem ter sua carteira assinada, mas também tem aquelas que não querem. Acredito que não precisam ter a carteira assinada. Basta ter um emprego, basta ter um trabalho. Elas já vão se sentir bem, útil. Amém? Hoje em dia é diferente a maneira de pensar. Né? Então, que o Senhor derrame uma bênção de trabalho na vida desse meu irmão, na vida dessa irmã. Não deixe faltar nada para eles. Acho que uma porta se abra. Amém? Uma porta se abra para esse meu irmão, para essa minha irmã, para esse meu amigo e para essa minha amiga. E eu quero desde já começar a interceder pelo aquilo que o Dr. Marcos conversou comigo hoje à tarde e quero pedir uma bênção sobre esse assunto. Põe as tuas mãos e abençoa, amém, aquele projeto, aquela proposta que ele vai caminhar para a vida dele. Coloca as tuas mãos, abençoa o Marcos e abençoa a Valéria também. Em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial para todos os irmãos que estão comigo nessa live. Amém, amém e amém. Deus abençoe, pastora Renata. Aleluia. Deus abençoe meu povo. E até quarta-feira que vem, se Deus disser que sou. Assim, né? Esse assunto rendeu, né? Quase uma hora de live aí. Deus abençoe vocês aí. A glória de Jesus.